Bem-vindos, amantes do inexplicável e buscadores do desconhecido. Preparem-se para desbravar os domínios do sobrenatural e enfrentar os segredos sombrios que habitam as paredes da mansão Winchester. Dizem que esta casa, supostamente erguida pelo além, é uma das mais infames e misteriosas do mundo. Ao entrar neste universo onde os mortos talvez tenham guiado a construção, prepare-se para descobrir os enigmas que ecoam pelos corredores, desafiando as leis da realidade. Se gosta de conteúdo sobrenatural, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sem mais demora, adentre-se ousarem os domínios da mansão Winchester, onde o sobrenatural tece suas tramas mais obscuras. Em nossa incursão pelo universo das Casas Assombradas, habitamos hoje uma narrativa que transcende a norma. O relato que desvendaremos destaca-se por sua peculiaridade, erguendo esta residência ao posto de moradia mais enigmática do mundo. Este é o lar que um dia pertenceu a Sarah Winchester, a viúva do magnata da família que inventou os icônicos rifles Winchester. Após o falecimento de seu esposo, Sarah mudou-se e comprou uma casa, onde ergueu mudanças extraordinárias, adicionando um novo cômodo diariamente e transformando-a em um verdadeiro labirinto arquitetônico. Ao abrir portas, os residentes podiam se deparar com paredes inexplicáveis ou até mesmo abismos profundos. Por que Sarah mudou a casa desta forma, edificando quartos sem propósito aparente? Para decifrar esse enigma, é necessário retroceder ao século XIX. Nos crepúsculos do século XIX, os rifles Winchester ostentavam a posição de armas mais prestigiadas e difundidas nos Estados Unidos. Todavia, sua reputação era atingida pela sombra de sua letalidade, sendo responsáveis pela perda de inúmeras vidas. A empresa Winchester Repeating Arms, fundada por Oliver Fisher Winchester, era a forja dessas armas, conhecidas como as armas que conquistaram o Oeste. Em 1872, William, herdeiro da dinastia Winchester, uniu-se a Sarah Lukey, marcando o início de um novo capítulo para a família. Estranhos relatos emergiram rapidamente quando o casal, nos primeiros anos de união, alegou sentir presenças malignas permeando sua moradia, como se espíritos atormentadores a habitassem. 4 anos após o matrimônio, o casal celebrou o nascimento de uma filha batizada de Annie. Todavia, uma tragédia sombria abalou a família quando a pequena faleceu, cerca de 40 dias após o parto, vítima de marasmo. Esse evento marcante, entrelaçado aos relatos sobrenaturais precedentes, desencadeou uma série de acontecimentos que esculpiriam o destino de Sarah. Em 1880, após a dolorosa perda do mais recente membro da família, o bebê, a trama de tragédias que envolvia os Winchester persistiu. Neste ano fatídico, outra morte abalou a dinastia quando o patriarca fundador da empresa, Oliver Fisher Winchester, faleceu, transferindo as rédeas para seu filho William. No entanto, apenas 1 ano após assumir a liderança da empresa, William Winchester sucumbiu à tuberculose. Essas perdas consecutivas fizeram com que Sarah Winchester se tornasse a herdeira de 50% das ações da empresa e tivesse uma renda de $1.000 por dia, equivalente em valores de 2010
a aproximadamente $22.000 diários. A fortuna tornou-se para ela uma pesada carga de infortúnios. Ela havia perdido a filha, o sogro e o marido, tornando-se a proprietária de um império que já não apreciava, dada a tragédia causada pelos rifles. Essas sucessivas perdas mergulharam Sarah em um estado de profunda tristeza e tormento. Sentindo a presença de entidades estranhas em sua casa, ela começou a acreditar que estava enlouquecendo, ouvindo vozes e percebendo presenças sobrenaturais. Buscando uma solução para seu sofrimento, Sarah decidiu procurar ajuda e contratou um médium de Boston, chamado Adam Combs. Após meticulosos estudos, o médium Adam Combs revelou a Sarah uma verdade aterradora. Não eram apenas 1 ou 2 espíritos que atormentavam Sarah, mas sim milhares de almas. Essas eram as vítimas dos rifles Winchester, uma legião de pessoas cujas vidas foram ceifadas pelas armas fabricadas pela empresa da família. O médium concluiu que a família Winchester estava amaldiçoada, enriquecendo às custas das vidas de outros. Confrontada com essa descoberta sombria, Sarah recebeu o conselho de Adam para se mudar. Ele explicou que a situação estava fora de controle e ela precisaria comprar uma casa na Califórnia grande o suficiente para abrigar as almas inquietas. O médium argumentou que os espíritos a perseguiriam onde quer que ela fosse, e a única solução seria proporcionar-lhes uma morada pacífica. Em 1884, após acatar os conselhos do médium, Sarah Winchester adquiriu do Dr. Robert Caldwell uma casa de campo de 8 cômodos ainda em obras, situada em um terreno de 161 acres. Ali, Sarah prosseguiria sua busca por tranquilidade e libertação dos espíritos que a assombravam, mergulhando cada vez mais nas profundezas do desconhecido. Após adquirir uma modesta casa de campo para reiniciar sua vida, composta inicialmente por 8 cômodos, Sarah Winchester tinha a esperança de encontrar paz em um novo começo. No entanto, os espíritos que a atormentavam implacavelmente não a abandonaram. Em sua busca por seguir o plano do médium, Sarah começou a erguer mais cômodos para abrigar essas entidades. Contrariamente à sua expectativa, ao invés de acalmarem-se, os espíritos intensificaram seus tormentos, exigindo construções intermináveis sob a ameaça de sua morte iminente caso as construções cessassem. De 1886 a 1922, a construção incessante tornou-se um ritual sinistro, sem um propósito aparente. A casa se transformou de uma residência simples em uma mansão de labirintos com cerca de 24.000 metros quadrados. 10.000 janelas, 2.000 portas, 160 quartos, 52 clarabóias, 47 escadarias, 17 chaminés, 13 banheiros, 6 cozinhas. Escadas e portas levavam a lugar nenhum. Cômodos eram construídos de maneiras distintas para agradar os espíritos, e cada detalhe era projetado conforme o desejo das entidades. No entanto, muitos quartos ainda estão sendo descobertos, pois a complexidade da casa é tão vasta que alguns permanecem inexplorados. Sarah contratou carpinteiros e pedreiros que trabalharam incessantemente 24 horas por dia, 7 dias por semana durante 36 anos, acumulando um gasto de $5 milhões somados em 1923, equivalentes a $71 milhões nos dias de hoje. Escadas e portas conduziam a destinos desconhecidos. Cômodos eram edificados de maneiras peculiares para agradar aos caprichos das entidades, e cada detalhe era meticulosamente concebido
conforme a vontade dos espíritos. O resultado desse processo é uma estrutura colossal, uma mansão que se estende entre 500 e 600 cômodos, alguns completamente formados, outros perpetuamente inacabados, e alguns que talvez existam apenas nas sombras. Cada quarto, um capricho dos espíritos atormentadores, transforma a casa em um intrincado labirinto de escadas e portas que desafiam a lógica. Relatos inquietantes descrevem janelas com visões para outros quartos e escadas que conduzem a destinos desconhecidos. Após o terremoto devastador em 1906, a mansão, originalmente composta por 7 andares, foi cruelmente reduzida para 4. Contudo, ainda abarca mais de 40 quartos, 10.000 janelas e 2.000 portas, 13 banheiros e 3 elevadores. No entanto, a verdadeira complexidade reside no fato de que muitos quartos permanecem ocultos, inexplorados em meio às sombras que permeiam os corredores dessa casa assombrada. O design peculiar da mansão adiciona uma camada adicional de horror. Uma das características mais notáveis da mansão Winchester é sua arquitetura em estilo Queen Anne vitoriano. No entanto, cada quarto tem uma configuração única, muitas vezes sem sentido, transformando a casa em um verdadeiro pesadelo. Há passagens secretas, quartos luxuosos e armadilhas, como quartos sem chão que deixam os visitantes desavisados em perigo. Além disso, as escadas ganharam apelidos curiosos como Escada do Retorno, conduzindo a um ciclo sem fim. Portas que levam a lugar nenhum foram apelidadas de Door to Nowhere. A mansão Winchester, além de ser um local supostamente assombrado, tornou-se uma miragem arquitetônica caótica, onde cada quarto e corredor reflete a vontade dos espíritos que a habitam. A mansão Winchester, além de ser um local supostamente assombrado, tornou-se uma miragem arquitetônica caótica, onde cada quarto e corredor reflete a vontade dos espíritos que a habitam. Designado como o coração da casa, o Salão Azul era um ponto ativo espiritualmente, frequentemente utilizado por Sarah Winchester para realizar sessões mediúnicas. À meia-noite, um sino ecoava convocando os espíritos e iniciando uma rotina que se repetia todas as noites. Por volta das 2 da manhã, os trabalhadores tocavam novamente o sino, encerrando a sessão e guiando os espíritos de volta a seus confins sombrios. O Salão Azul transformou-se em um cenário de experiências sobrenaturais, desde o som de um piano ecoando sem intervenção humana até a variações extremas de temperatura. A mera entrada no salão levava algumas pessoas a desmaiarem inexplicavelmente. Sarah fazia uso desse espaço para estabelecer comunicação com os espíritos presentes, seguindo um ritual que se tornou parte integrante de sua rotina diária. A combinação de numerologia peculiar e a atividade paranormal concentrada no Salão Azul revela a intrincada complexidade sobrenatural da mansão Winchester. A mansão é conhecida não apenas por sua arquitetura intrigante, mas também pela obsessão de sua proprietária, Sarah Winchester, pelos números e sua possível simbologia. Acredita-se que, profundamente influenciada por crenças esotéricas e espirituais, Sarah construiu uma mansão onde os números desempenham papéis cruciais, desde a escolha dos materiais até o design dos espaços. Escadarias com números ímpares, janelas divididas por padrões numéricos específicos e quartos identificados com números são alguns dos exemplos da presença marcante desses símbolos na mansão. Para Sarah, cada número tinha uma representação simbólica, cuidadosamente incorporada à arquitetura e decoração, sendo usados como meio de comunicação com os espíritos que ela acreditava assombrar a casa. A obsessão por números refletia a crença de Sarah em proteção espiritual e afastamento de energias negativas. Seguir certas sequências numéricas, segundo suas crenças,
traria boa sorte e afastaria o mal. Essa convicção se materializou nos inúmeros corredores e salas conectados de maneiras inusitadas, criando um labirinto confuso destinado a confundir os espíritos e evitar sua perseguição. Embora os verdadeiros motivos por trás da obsessão pelos números permaneçam envoltos em mistério, seu impacto na construção da mansão é inegável. Os números não apenas adicionaram complexidade à arquitetura, mas também revelaram as crenças e práticas espirituais únicas de Sarah. Desde a morte de sua enigmática arquiteta em 1922, a casa recebeu mais de 12 milhões de visitantes. Parte reserva histórica, parte estranheza assustadora digna de um parque temático, a Winchester Mystery House, como é conhecida, serviu de inspiração para o filme de terror A Maldição da Casa Winchester, estrelado por Helen Mirren. Este filme, repleto de elementos fantasmagóricos, pode ser o mais próximo que o público em geral chegue de compreender que a história de Winchester vai além de uma senhora tida por muitos como louca que construiu uma casa peculiar. A casa, com sua aura sobrenatural, continua a intrigar e desafiar as explicações convencionais, deixando um legado que transcende as fronteiras entre o real e o paranormal. Em uma carta de 1906, escrita em meio à destruição causada pelo terremoto, Sarah confessou que a casa parecia ter sido erguida por uma mente insana. Se ela realmente estava seguindo instruções de espíritos ou não, a verdade é que ela conduzia sessões espíritas noturnas também na misteriosa torre, hoje conhecida como o Chapéu da Bruxa. Novos planos de construção eram entregues ao capataz pela manhã, e como revelou a guia turística Nicole Calende, de onde quer que essas plantas tenham vindo, vinham sempre durante a noite. Não foram apenas as peculiaridades arquitetônicas que conferiram a Sarah Winchester sua reputação excêntrica. Após a morte do marido, a herdeira vestiu vestidos pretos sufocantes, mesmo sob o sol escaldante de San José, na Califórnia. Ela entrou em luto e assim permaneceu pelo resto da vida, explica Helen Mirren após sua pesquisa para a personagem. Um pouco como a rainha Vitória fez quando perdeu o marido. Foi uma coisa meio vitoriana de se fazer, não foi? Mirren também enxerga o fascínio de Sarah pelo espiritismo como um subproduto da sua dor. Quando você perde alguém, a dor pode ser tão insuportável e tão difícil que a única maneira de lidar com ela é sentir que eles ainda estão com você de uma forma ou de outra. Embora os hábitos de luto de Sarah Winchester possam parecer antiquados, ela também atraiu muita atenção indesejada por seu fascínio pela tecnologia, não exatamente o tipo de interesse esperado das mulheres de sua época. A mansão Winchester estava equipada com 3 elevadores e aparelhos de alta tecnologia que aqueciam a casa, permitiam que Sarah se comunicasse facilmente com os funcionários e até reduzissem o tempo de lavagem do carro. Outros aspectos intrigantes da casa, como escadas estreitas, baixas e claustrofóbicas em zigue-zague, foram construídos para acomodar a silhueta de Sarah, que não apenas tinha 1,80 m de altura, mas também sofria de artrite incapacitante. O que para alguns pode parecer uma construção curiosa, para ela era simplesmente prático. A herdeira era notavelmente talentosa. Falava 4 idiomas e dominava 3 instrumentos. Contudo, o atual diretor de marketing da casa, Tim O'Day, admite que devido ao estilo recluso e ao excêntrico projeto habitacional de Sarah Winchester, a lenda de que ela estava desequilibrada tornou-se uma sombra persistente na região. Na verdade, a ousadia de uma mulher inteligente que sofria abertamente e gastava sua vasta fortuna de uma maneira tão singular foi o que conferiu a Sarah Winchester uma reputação misteriosa que talvez nunca tenha merecido. O enigma em torno de Sarah aprofunda-se ainda mais devido ao vínculo extraordinariamente próximo que ela mantinha com seus funcionários. Winchester investiu uma quantia incomum, mesmo para a época, para garantir que seus empregados vivessem com conforto, tratando-os quase como uma extensão de sua própria família. Em retorno,
a equipe lhe dedicou lealdade inquestionável, mantendo um silêncio sepulcral sobre os hábitos e motivações peculiares de sua patroa. No dia de sua morte, os funcionários de Sarah Winchester retiraram-se da propriedade e, de maneira surpreendente em uma era de revelações constantes, nunca soltaram uma palavra sobre o que realmente se passava na casa. Eles provavelmente se sentiram tão enraizados nesta casa quanto ela, especula Miriam. Era tanto a casa deles quanto a dela. Com 2 mortes relatadas, sendo elas de uma cigana que, ao olhar a imagem de um fantasma em um espelho que revelava espíritos, atirou-se por uma janela e faleceu devido à queda, e a própria Sarah Winchester, a mansão ganhou reputação como uma das mais assombradas do mundo. Mais de um século depois, ela continua atraindo corajosos visitantes em busca de experiências além do comum. Você teria coragem de passar a noite nesse labirinto sobrenatural? Com cada quarto contendo sua própria história macabra, a mansão Winchester é mais do que uma simples construção. É um testemunho de mistérios sobrenaturais e escolhas extraordinárias. O que realmente motivou Sarah Winchester a construir esse labirinto peculiar? Foi a busca por redenção ou uma tentativa de aplacar as almas atormentadas pela herança de sua fortuna? Agora, quero ouvir de você, amante do inexplicável. Qual é a sua teoria sobre os segredos enterrados nas paredes da mansão Winchester? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se ainda não está inscrito, não perca a chance de explorar mais mistérios conosco. Aperte o botão de inscrição e o sininho para receber as notificações. Até o próximo mergulho nas sombras do desconhecido.